Yasujiro Ozu, um dos 3 grandes mestres do cinema japonês, junto com Mizoguchi e Naruse. Se acrescentar mais um, dá para colocar o Kurosawa, que é o mais famoso de todos. Mas digo mestre porque tanto o Ozu quanto o Naruse quanto o Mizoguchi começaram ainda no cinema mudo, pegaram uma fase em que o cinema japonês estava se desenvolvendo muito. Foi talvez o grande florescer do cinema japonês, foi os anos 20, e eles começaram justamente aí, o Naruse um pouquinho mais tarde, já em 1930, porque ele começou tardiamente, mas começou a trabalhar nos estúdios ainda nos anos 20. O Ozu é muito identificado com a Shochiko, o grande estúdio. Eu acho que são só 3 filmes que ele não fez para Shochiko, fez para Daiei ou para Toho ou para outra, mas quase todos os filmes dele são muito da Shochiko, com os técnicos da Shochiko e tal. Tematicamente, são o Donald Ritchie, nesse livro aqui, da Lúcia Najib, esse ótimo livro, uma compilação feita pela pesquisadora Lúcia Najib. O Donald Ritchie fala que o grande tema do Ozu é a dissolução da família japonesa, né? Então a gente vai sempre ver na família do Ozu, nas famílias do Ozu, uma filha que vai se casar, ou um pai que ficou viúvo e vai se casar novamente, ou uma filha que não quer se casar porque tem que cuidar do pai, ou o pai que quer arrumar um casamento para a filha, ou um pai que é contra, como a Flor do Equinócio, né, o grande exemplo. O pai valoriza o casamento por amor, mas depois quer arrumar um casamento para a filha. Um casamento arranjado que era muito comum no Japão, né? E o Rui Garnier, nesse catálogo aqui, que também é uma compilação de textos, ele fala que o grande tema do Ozu é o caráter passageiro das coisas. E os dois têm razão, né? Um não anula o outro, afinal. Nós estamos vendo a família japonesa se dissolvendo pelo caráter passageiro das coisas. Então os dois estão certos, não dá para falar que um está errado e o outro não. E os dois, você percebe os dois muito claramente em todos os filmes do Ozu. Por mais que ele passe por diversas fases, por mais que ele tenha lidado inicialmente com vidas mais pobres, famílias de renda baixa, e depois tenha passado para trabalhar retratar, né, nos seus filmes famílias de classe média alta e tal, esse tema nunca vai ser diferente no Ozu. Vai ter sempre uma família em processo de dissolução, ou mais no comecinho, uma família em processo de desenvolvimento e reharmonização das coisas, né? Alguns filmes, claro, são menos isso da família em dissolução. Eu diria que Bom Dia, por voltar a um tema muito do início, daqueles filmes de formação, eu nasci mas, fui reprovado mas e tal, você não tem uma família em dissolução, mas você tem uma família ali que tenta se entender, pais e filhos, né? Pais e filhos tentam se entender, sendo que os filhos são crianças ainda. E é muito comum a gente ver no cinema do Ozu crianças mal criadas ou mal educadas, crianças muito arteiras. O Era Uma Vez em Tóquio mostra muito bem isso, com os filhos dos filhos do casal principal, né? Aquele que vai para Tóquio para ficar mais perto dos filhos, e uma vez lá percebe que não tem o menor espaço na vida deles, né? E os filhos desses pais são muito bagunceiros, muito respondões e tal. E Era Uma Vez em Tóquio é um dos grandes filmes do Ozu. Eu queria pensar na questão da japonesidade no Ozu. Japonesidade não existe, né? Apesar de eu já ter visto isso em texto em português também, não lembro agora se em Portugal ou no Brasil.
mas eu vi. E eu peguei essa mania de falar por causa de uma excelente tese chamada Picturing Japaneseness. Daryl, agora eu esqueci, mas vai entrar aí. Eu sempre esqueço porque eu não gosto de fazer um roteiro muito detalhado, né? Eu gosto de falar as coisas que me vêm na cabeça, deixar um grande espaço para improvisações. Às vezes eu olho aqui do lado, mas é uma colinha muito pequena, só para eu não perder o fio da meada. Mas a maioria do que eu falo é de lembrança, enfim. E esse Picturing Japaneseness me deu essa ideia de, poxa, Japaneseness, como se traduzir isso? Japonesidade. Daí que a gente pensa no Ozu, que começou a ser elogiado, principalmente depois de descoberto, né? Ele foi mais descoberto no Ocidente a partir dos anos 70, enquanto Naruse foi nos anos 60, Mizoguchi e Kurosawa nos anos 50. Então, a partir dos anos 70, que ele começa a ser estudado e começam a falar que esse diretor é realmente japonês. Esse sim é um verdadeiro japonês e tal. O que eu acho uma bobagem, porque Mizoguchi também é muito japonês, Naruse é extremamente japonês e o Kurosawa também é japonês. Quer dizer, não se faz os filmes que o Kurosawa fez se ele não fosse tremendamente japonês. Esse papo de ocidentalizado, que vem de uma certa influência, por exemplo, falei dos Sete Samurais, que o Jidaigeki, né, é muito influenciado pelo western americano, mas todo o cinema japonês era influenciado pelo western americano. Mizoguchi, pelo western americano, não, pelo cinema americano. O Mizoguchi era influenciado pelo cinema americano, Naruse era muito influenciado pelo cinema americano, e o Ozu também. Eles viam muito o cinema americano, principalmente nos anos de formação. Então é uma bobagem falar em japonesidade, em que o Ozu é mais japonês do que Mizoguchi, ou mais japonês que o Kurosawa. Todos procuram colocar personagens bem diferentes para serem reconhecidos no Ocidente. Todos fazem isso. Colocar atores diferentes entre si para que as plateias ocidentais não os confundam. Isso é bem comum em todos os cineastas japoneses. Foi como eles aprenderam a fazer lá no começo, né? Quando na verdade os filmes circulavam, né? Os filmes circulavam já no Ocidente. Nos anos 30, o Naruse circulou em Nova York e algumas capitais americanas. O Ozu também circulou na Europa em algum momento, só que não estourou. Eles não estouraram, mas eles circulavam. Não fizeram sucesso por uma questão, sei lá, de azar, enfim. Não tiveram apoio da crítica, talvez, isso é verdade, né? A partir dos anos 50, o cinema japonês começa a ser mais visto pela crítica e começa a receber mais ensaios e tal, mais trabalhos, até trabalhos acadêmicos sobre o seu cinema. Então, essa questão do ocidentalismo ou da japonesidade é meio furada, porque o Ozu tem muita influência do cinema americano, como os outros diretores. Acontece que ele vai lá filmar o cotidiano da família japonesa, então acaba parecendo para nós mais japonês, mas no estilo a gente percebe, principalmente no começo, uma grande influência do cinema americano. A outra questão é a rivalidade com o Mizoguchi. Eu acho que essa questão, rivalidade assim, não é que eu preciso fazer um filme melhor que o Mizoguchi. Um ficava pensando no outro o tempo todo, não é tanto assim. Mas existia uma rivalidade, principalmente dentro da crítica japonesa, da revista Kinema Junko e tal. Existia uma rivalidade que muitas vezes não era dita. A gente sabe pelas lembranças do Yoshikata Yoda, roteirista do Mizoguchi, ou do Kogonoda, roteirista do Ozu, enfim, pessoas que trabalharam com eles. E, no entanto, eles são opostos, né? Eles são praticamente opostos, em pelo menos um sentido. O Mizoguchi fazia seus planos, fazia com que a câmera se movimentasse em função dos atores. Trocando em miúdos, ele pensava na câmera em função dos atores. Dava liberdade para os atores se mexerem no espaço,
e pedia que os diretores de fotografia com quem ele trabalhasse tratassem de acompanhar esses atores da melhor maneira possível. Nos ensaios e tal, ele definia os posicionamentos e os movimentos da câmera saindo de ponto A para ponto B, de acordo com a movimentação dos atores. O Ozu era exatamente o contrário. Ele pensava no ator em função da câmera. Então a câmera ficava muito posicionada e o ator tinha que se posicionar em marcações muito rígidas, né? E se movimentar também em posições muito rígidas. E a câmera estática também é uma coisa que vai se tornando mais e mais frequente a partir dos anos 50. No Pai e Filha, por exemplo, tem um traveling belíssimo da Setsuko Hara, que era a filha clássica do Ozu, não era a única, mas era uma das atrizes que mais viveu uma filha no cinema do Ozu, e a Setsuko Hara com o pretendente andando de bicicleta, uma cena belíssima, com muita movimentação de câmera, troca de eixo e tal. E no Eu Nasci Mas, que é um dos filmes é o filme mais marcante da primeira fase, né, a fase muda da carreira do Ozu. Você tem movimentos de câmera ousados até. Tem um em especial no escritório, em que a câmera vai percorrendo cada mesa do escritório, e todos, e conforme a câmera passa, todos bocejam, né? Todos fazem como se estivessem morrendo de sono. Até que um não faz, aí a câmera para, volta naquele, até que ele faz e aí ela volta. Quer dizer, é uma piada de câmera, né? Uma coisa que você está chamando a atenção para a câmera fazendo isso. E normalmente o que se diz é que a câmera tem que andar conforme os personagens andam. Essas regras nunca funcionam muito com o Ozu, que talvez de todos desses mestres todos era o mais moderno, né? O Ozu e o Kurosawa acho que eram os mais modernos, embora Mizoguchi e Naruse também fossem modernos. E a outra questão que eu queria tratar é do estilo, né? A gente já falou da posição, de uma coisa muito rígida na posição dos atores em função da câmera, que vai começar com a câmera mais fixa, claro, do Ozu, e aí a gente viu a partir do Filho Único, vai começar a ter mais, depois a partir de Era Uma Vez um Pai, que é outro filme muito marcante, muito importante, vai começar a ter mais também. E dos anos 50 em diante, principalmente depois do Era Uma Vez em Tóquio, que é o último divisor de águas, talvez. Último não, porque A Flor do Equinócio, como o primeiro filme colorido dele, também é um divisor de águas, né? De alguma forma é um filme que está ali mudando as coisas, porque introduz a cor no cinema do Ozu, que era um diretor extremamente conservador, né? Moderno no estilo, mas conservador nos costumes e nas atitudes. E esse estilo é muito forte, principalmente na posição, como eu já falei, na duração dos planos, porque o Ozu ele não tem o menor pudor de, por exemplo, mostrar um amanhecer em cena. Se ele tiver que mostrar um amanhecer em cena ou um anoitecer, ele vai mostrar. E os planos duram normalmente o que tem que durar. Ele decupa bastante, porque aí vai a outra parte do estilo que eu vou falar depois, por causa dos olhares. Então ele acaba decupando bastante. Mas por vezes tem algum plano em que nada acontece, algum plano em que um personagem está sentado sozinho, e esse plano tem uma duração muito específica, aquela duração que Jonathan Rosenbaum, num artigo interessante chamado Is Ozu Slow, né? O Ozu é lento, né? Que é na verdade uma transcrição de uma palestra que ele deu em Tóquio certa vez, e ele fala ali que quando os personagens estão sentados, o Ozu tende a ser mais lento. Quando eles estão em pé ou andando, o Ozu tende a ser mais rápido.
E faz sentido, realmente não é sempre que isso acontece, mas é muito frequente essa associação, a gente vê nos filmes que ela é possível. E aí voltamos para o olhar, que é, para mim, o toque de estilo mais claro no Ozu, que é aquela coisa do personagem, do ator olhar para a câmera ou para um ponto muito próximo da câmera. 私も出すのよ。2000円でいいかな。やっぱり3000円いるわね。どうするんだ。 Às vezes é para a câmera, às vezes não é bem para a câmera. Isso é muito marcante porque essa quebra da quarta parede nos provoca uma sensação, né? A gente meio que entra na vida desses atores, a gente meio que fica mais próximo deles. E quando esses atores nos são familiares já dos outros filmes do Ozu, como por exemplo a Setsuko Hara e o Shishu Ryu, que é o pai clássico do filme do Ozu, né? Não é o único pai do cinema dele, mas é aquele ator que mais fez o pai. E era um ator que era ruim, né? O Ozu falava, esse ator Shishu Ryu é um mau ator, e é por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Isso já diz muito sobre o estilo do Ozu. Mas sobre o olhar, esse olhar para a câmera e campo contra campo, os dois olhando como se fosse para a câmera, frontalidade e tal, mas na relação do olhar, talvez o momento mais mágico de toda a carreira do Ozu seja aquele em Pai e Filha, em que ambos estão vendo um espetáculo de teatro no. E dentro desse espetáculo, a Setsuko Hara, que é a filha, percebe que há uma pretendente olhando para o pai dela, que é o Shishu Ryu. E nessa relação de olhares entre os três, o Ozu é brilhante, assim, porque tudo tem que durar no tempo certo, né? Talvez não dê para pôr no vídeo, porque é uma sequência muito grande, e ficaria quase metade do tamanho do vídeo. Mas é uma sequência brilhante de um filme igualmente brilhante. Muitas coisas para falar sobre o Ozu, acho que o tempo vai ser muito grande se eu falar de tudo. Posso voltar a algum filme específico do Ozu mais para frente, ou algum período, enfim. Não é porque eu fiz um vídeo sobre o Ozu que eu não possa fazer outro, né? Afinal, já prometi um outro sobre Clint, vou fazer eventualmente vários sobre Hitchcock, isso não tem regra, posso fazer outros sobre Helena Solberg, enfim, não tem muita regra, não tem uma pauta definida de todos os episódios. Aqui vai ser meio na surpresa, meio que no que der e vier, né? esse velho jargão, pro que der e vier, estou aqui pro que der e vier. Isso. Então é isso, vamos terminando por aqui, lembrando que o meu preferido, um dos diretores de cabeceira para mim é o Mizoguchi. O Ozu é um pouco depois, mas eu amo Ozu, adoro o cinema de Ozu e vários filmes dele eu tenho assim no coração muito guardadinhos, ok? Obrigado.